Olá, meu amado, olá, minha amada, graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. Louvo a Deus, né, nesse tempo, início do ano, ainda estamos em janeiro, e é uma alegria grande saber que Deus nos ama e nos tem preservado aí para os nossos dias, né, de 2022 que se iniciam nesse mês. E é uma alegria grande saber que Deus tem contado, né, conosco, tem disposto o nosso coração na sua obra. Espero encontrar você também disposto, com o coração disposto na obra de Deus, né? Lembrando o apóstolo Paulo em Coríntios, diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor, né? E é uma alegria grande saber que Deus nos ama e ama pessoas e quer usar nossa vida, né, para um resgate, para um renovo, para uma transformação. Quero, nesse tempo aqui, compartilhar com você um texto da palavra de Deus que está lá em Gênesis, no capítulo 6, verso de número 8 e 9. Quero ler com você. Gênesis 6, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Para nós refletirmos, né, nesse tempo aqui, eu gostaria de dar um título a essa mensagem, né? Encontrando graça aos olhos de Deus. O texto, né, que nós lemos fala de um homem e de uma família muito querida, muito amada, e essa família é a família de Noé. Noé todos conhecem, se não conheciam ainda, podem depois dar uma lida aí nesse capítulo 6 e 7, vai falar, né, do dilúvio que houve nesses dias. Eu não quero me ater muito, né, às minúcias do dilúvio, aos detalhes do dilúvio. Eu quero focar com você nesse tempo aqui sobre essa mensagem que Deus tem colocado aí no meu coração, né? Nós lemos aí o texto e ele disse que Noé encontrou, né, ou achou graça diante do Senhor. E o verso 9 explica por que essa graça foi encontrada, né? O texto do verso 9 diz que ele era justo, íntegro entre os seus contemporâneos, né? No tempo em que ele vivia, ele era justo, era íntegro. Se você for olhar o verso 3 desse mesmo capítulo anterior, vai dizer que o Espírito de Deus estava muito aflito, muito angustiado com aquilo que havia tornado-se a sua criação. A sua criação se tornou, né, em gente maldosa, desobediente, gente que não tinha preço, né, nem pelo cultural, nem pelo emocional, nem pela ação de Deus como Criador, né? Aqui, o verso 4 vai dizer que naquele tempo tinha gigantes, gente muito grande, né? E houveram aí grandes acontecimentos que levaram todo aquele povo, né, a deteriorar moralmente, né, sua conduta, sua maneira de ver as coisas, sua maneira de agir, né? O texto que nós lemos diz que, no verso 9, diz que ele era Noé era íntegro, né, entre os seus contemporâneos, um homem íntegro. Confundi com Jó, né, porque Jó também foi encontrado justo diante de Deus. Então, assim, a gente pode também refletir sobre isso, né? Deus sempre encontra, mesmo em momentos, né, onde as coisas parecem tão depravadas, tão deturbadas,
tão inconstantes, né? Onde a humanidade parece que se desvia para a falta de amor, para a falta de respeito, para a falta de consideração com o outro, com a natureza, enfim, com a vida. Deus sempre encontra homens e encontra mulheres dispostos, né, a lhe ouvirem. E a gente vai ter certeza disso no verso 22 do capítulo 6, diz lá que assim fez Noé tudo aquilo que Deus lhe ordenara, né? Ou tudo aquilo que Deus lhe dissera para fazer, Noé fez, né? Noé é um homem bastante, né? A história de Noé é bastante conhecida, é o homem da arca, o construtor da arca, e a palavra de Deus diz que ele construiu aquela arca, né, para livrar a sua família, livrar, né, a humanidade do seu final, e com instrução de Deus. Não sei se Deus tem na sua vida ou na minha vida tão grande feito, né, mas eu tenho certeza que Ele quer nos usar para livrar muitas pessoas do mal, da condenação eterna, do sofrimento presente, né, e que pode também desfechar num futuro sofrido. Enfim, Deus quer mudar algumas coisas. Nesse tempo aí Ele usa Noé. Então o texto diz que Noé encontrou graça diante de Deus e pôde ser usado como instrumento, né, para a restauração da humanidade. Se você depois olhar todo o contexto, você vai ver do que é que nós estamos falando. Então, por meio da família de Noé, Deus reconstituiu toda uma humanidade que estava totalmente depravada, que estava totalmente destituída, né, como diz a palavra do apóstolo Paulo, da graça de Deus por causa do pecado, por conta da sua maneira, né, de ser, de agir, de viver a vida. Trazendo para o nosso tempo, né, eu tenho certeza que Deus prometeu isso, que não vai mais acabar a terra com o dilúvio, né? Um dia ele virá, um dia ele voltará. E foi isso, né, que Deus incumbiu a Jó de dizer àquele povo: olha, o Senhor vai voltar. Quando a gente olha para o texto nesse primeiro momento, dá a impressão de que Deus resolveu acabar com tudo e acabou imediatamente. Não. O verso de número 13 vai dizer que Jó levou 120 anos, né, construindo uma arca e com toda certeza pregando o amor de Deus e denunciando as coisas erradas, o pecado, e dizendo: olha, o Senhor vai voltar. E nós podemos fazer isso nos nossos dias. Deus pode encontrar graça em você, Deus pode encontrar graça na sua família, para que possa aí restaurar, resgatar uma humanidade que se encontra aí num caminho de perdição. A gente tem visto tantas coisas difíceis, e nós temos visto aí nesse tempo, né, catástrofes, enchentes, queimadas, são tantas coisas acontecendo que a gente fica tão aflito, né? E muita gente envereda por esse caminho. Não, diz isso, está escrito, é o fim do mundo. Sim, algumas coisas vão acontecer, mas não é porque Deus planejou assim, é porque o homem destinou-se no seu caminho, ou obstinou-se no seu caminho, longe de Deus, e aí a gente vê tanto sofrimento, tanta aflição. Mas o fato é que hoje Deus pode, né, e quer encontrar homens e mulheres, como Noé, lá no verso 9, ele era justo, ele era íntegro diante dos seus contemporâneos. Um desafio para mim e para você nesse tempo aqui tão perdido, de gente tão aflita, tão perdida, tão destituída da graça de Deus, a gente pode ser íntegro entre os nossos contemporâneos. Mas para isso, hoje, nós contamos um pouco mais, né, do que somente a nossa natureza humana. Noé, mais uma vez disse Jó, Noé encontrou graça diante de Deus, porque ele buscava a sua presença. O texto diz lá, né, no verso 9, que ele andava com Deus. Eu fico imaginando num tempo onde ainda o Espírito Santo não estava disponível como está hoje, né? A palavra de Deus diz que a promessa de Joel cumpriu-se nos nossos dias, cumpriu-se lá no livro de Atos capítulo 2 vai falar isso. Deus derramou do seu Espírito.
Noé andava com Deus. E nós temos hoje, mesmo com a ação do Espírito Santo, temos tanta dificuldade de andar com Deus. Eu quero desafiar com você, comigo nesse tempo aqui, a orar, para que a gente possa ser aí esse instrumento de Deus, de resgate nessa humanidade que está tão perdida. Noé andava com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida, porque Deus quer fazer uma obra de transformação. A gente fica vendo as mazelas, as catástrofes e fica aí angustiado e dizendo é o fim do mundo. Sim, pode ser, mas também pode ser nesse tempo aqui por meio da sua vida e por meio da minha vida que aconteça algo diferente. E algo diferente como aconteceu nos dias de Noé. Você pode ser, eu posso ser instrumento de salvação para aqueles que necessitam e para aqueles que precisam. Para isso, eu desafio você, como diz lá o verso 9, andar com Deus. Andar com Deus é buscá-lo na oração, é buscar a ação do seu Espírito na nossa vida, é deixar com que Ele nos dirija, né, em justiça, em retidão, em santidade. Eu quero orar com você nesse tempo, para que Deus possa usar você e usar a mim. Às vezes a gente fala usar a nós, né, dá uma impressão de mais amplitude. Não, meu irmão, Ele quer usar você no pessoal e quer usar a mim no pessoal. É você e sou eu que precisamos ser encontrados, como disse aqui o verso 9, como sendo justo, como quem anda na presença de Deus, para que a gente possa fazer a diferença, ser a diferença nesse mundo tão perdido. Vamos orar por isso? Pai, nós queremos Te agradecer por esse tempo tão precioso que nós temos de desfrutar da compreensão da Tua palavra. Nós vemos aqui, ó Deus, um acontecimento na vida de Noé, um homem, ó Pai, que, como outros, foram encontrados justos, né, diante do Senhor. Foi assim com Jó, foi assim com Natanael, foi assim com outros homens, ó Deus, que com toda certeza a Tua palavra diz que foram encontrados pelo Senhor e o Senhor se agradou deles. Pai, eu quero pedir que o Senhor venha mudar o meu coração e o coração daqueles que nos ouvem nesse tempo aqui, ó Deus, e que o Senhor mude o nosso coração para que a gente possa Te agradar, ser justos diante do Senhor, ó Deus, ter a consciência ou despertar em nós a consciência, como aconteceu com Natanael, Pai, ainda que o Senhor precise fazer aí um milagre, revelar a nós um milagre, como aquele que o Senhor revelou a Natanael, dizendo a ele que o Senhor o havia visto debaixo da árvore. O Senhor vê todas as coisas, ó Pai, o Senhor vê o meu coração, o Senhor viu o coração de Jó, ó Deus, que poderia ser instrumento para a salvação e para resgate naquele tempo, ó Deus, de sua família e da humanidade que agora aí é constituída, Deus, também pela ação do Teu Espírito Santo, Pai. Eu sei que o Senhor pode aí realizar na vida do Teu filho e da Tua filha, Pai, essa mesma obra. Então, usa-nos como instrumento, ó Deus, do Teu amor, usa-nos, ó Deus, como instrumento, Senhor, de retidão e de justiça. Não permita, Pai, que o nosso coração enverede por caminhos, ó Deus, que desagradam ao Senhor, Pai, ainda que a gente, seguindo pessoas que parecem direitas, ó Deus, a gente venha errar, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor, conduzindo o nosso coração, a nossa mente, ó Deus, nos ajude a compreender, Pai, que o Senhor é Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus amoroso, que quer resgatar almas, vidas e quer contar conosco. Por isso, Pai, toca o nosso coração, ajuda-nos a andar na Tua presença, Pai, ajuda-nos a viver em retidão e justiça para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Deus te abençoe e dê a você aí um tempo de vitória na presença dEle, andando com Ele. Amém e amém.